Estamos de volta com Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. Voltamos a falar sobre as normas contábeis. Conosco, Cássio Coelho, do Conselho Regional de Contabilidade, e o professor da Facete, Marcelo Avelino. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês no programa. Eu queria voltar aqui com o Marcelo, que queria falar sobre a questão da essência, sobre a forma dessa questão contábil. Por favor, Marcelo. Já que o nosso presidente tratou aqui sobre a questão da essência, sobre a forma, ele é um dos pontos mais importantes do pronunciamento conceitual das micro e pequenas empresas, porque ele não está previsto só lá nesse pronunciamento, ele vem também lá da estrutura conceitual, que é um pronunciamento básico. Na contabilidade a gente tem essa premissa, que na realidade não é um princípio, que com a revogação da deliberação 29, a gente tem agora os BR-GAPs, que são os princípios de contabilidade geralmente aceitos do Brasil. Então, dentro desses princípios, criou-se a figura lá da primazia da essência sobre a forma. E o que é isso? É que sempre que a essência econômica de uma transação prevalecer sobre o aspecto jurídico, a gente tem que seguir a essência econômica. Então, até que ponto isso é importante? Então, o Cássio levantou aqui uma temática importante que trata sobre a questão dos arrendamentos. Antigamente, se você pegasse um balanço de uma empresa aérea, ela não tinha, se você fosse calcular os índices de endividamento, ela não tinha endividamento nenhum. Por quê? Porque nada aparecia no balanço. Então, os livros de teoria da contabilidade, as doutrinas que a gente estudava na faculdade, até pouco tempo atrás, tratavam isso como um off-balance sheet, que é um item fora do balanço. Só que hoje não. Houve um desmembramento entre o arrendamento operacional e o arrendamento financeiro, ou seja, o leasing operacional e o leasing financeiro. Então está previsto também na Lei 6.404, onde trata lá do imobilizado, que diz o seguinte, que quando a empresa assume o risco e o controle daquele bem, ele está tratando do leasing financeiro. Ou seja, comprei um carro para a empresa, se eu bati o carro, eu tenho o controle do carro, eu vou consertar o carro. Então esse é um leasing financeiro. Então qual é a questão? Já que a gente está discutindo aqui a questão societária, do ponto de vista societário, quando você faz uma aquisição através de um leasing financeiro, até então antes era despesa, hoje arrendatária, que tem a posse do bem, mas não tem a propriedade, porque não quitou todas as parcelas ainda. Ela obrigatoriamente vai ter que registrar isso como ativo. Ou seja, o bem vai aparecer na empresa e todo o endividamento da dívida vai para o passivo. E isso até o ano passado não era feito dessa forma. Então houve uma mudança de paradigma, tanto na avaliação do ativo quanto na avaliação do passivo para amortização dos juros. Isso é uma coisa muito importante porque a teoria da contabilidade já vinha batendo isso há séculos e agora é que isso foi implementado. No tocante ao arrendamento operacional, permanece a mesma coisa. Okay. Então, societariamente não muda. Agora, o problema é a questão fiscal. É como se eu digo para os alunos em sala, você está transformando uma bola e depois você transforma um quadrado, pega o quadrado e transforma numa bola. E as pessoas estão preparadas para isso? Porque a sensação que eu tenho é que essas normas simplesmente vão ser ignoradas. Quer dizer, as grandes empresas devem cumprir porque têm um interesse maior na negociação. Mas as pequenas e as médias empresas não vão participar disso. A gente está, acho que todo o setor contábil, os investidores, estamos vivendo um momento de desafio, que é de entender isso. Toda mudança ela requer sacrifícios, né? São pronunciamentos complexos realmente, mas toda a estrutura, Conselho Federal, os conselhos regionais, as entidades estão buscando desenvolver programas de treinamento para que os contabilistas possam se preparar. Infelizmente, e a fiscalização, como é que fica com isso? A gente tem que entender o momento. Não adianta querer que a coisa aconteça à força. É preciso, primeiro, atentar para as empresas que estão obrigadas, no caso as de capital aberto, essas precisam se preparar, os contadores que atendem essas empresas precisam correr para fazer, já estão valendo, já estão valendo. Os balanços já devem então, ser tudo publicados. Isso, esses já tem que se organizar. Os demais ainda não é obrigatório. Então ela está ainda por opção e isso faz com que os contadores tenham um pouco mais de tempo para se organizar. Mas eu acho que é fundamental, é um novo momento, os mercados estão caminhando para essa nova realidade, uma realidade onde a empresa vai poder vender para fora, os mercados se ampliando, e a empresa que olhar para isso com bons olhos, que buscar ver nesses pronunciamentos oportunidades, ela vai ter algum diferencial na frente das outras. Inclusive, existe até uma brincadeira com relação à questão da essência sobre a forma, né?
que a companhia aérea que adota o IFRS, você passa a andar no avião da companhia. Se ela não adota, você anda no avião da financeira, né? Então, o dono do avião né, tem essa brincadeira que o pessoal faz, justamente porque muda o critério. Né? E essa mudança pode trazer benefícios para uma empresa, né? Para que ela se torne mais visível para o mercado, para que o investidor possa acreditar na empresa e investir mais dinheiro. Então, tudo isso, né, faz com que os IFRS, os pronunciamentos sejam adotados. E o que é mais importante para uma empresa que quer se adequar, quer seguir todas as normas direitinho? O que ela precisa fazer hoje para adequar a sua rotina contábil, digamos assim? Uma pequena empresa hoje, para se adequar a esse estudo, esse pronunciamento conceitual, primeiramente o contador vai ter que estar antenado com os pronunciamentos conceituais. É como eu digo para os alunos, saiu de casa de manhã, 5 horas da manhã, abre o site lá do CPC, porque provavelmente já vai ter um pronunciamento conceitual, ou uma orientação, ou interpretação sobre aquele pronunciamento. Então, o dia a dia do contador hoje que é igual um médico, você tem que focar. Se você está na área societária, você tem que ler muito, estudar muito e aplicar isso na prática. Então, como eu tinha dito anteriormente para você, na prática é muito mais difícil do que o que está nas entrelinhas. Então, o conhecimento juntado ao que está no papel é que vai fazer com que as empresas consigam desenvolver isso. Agora, se os contadores ficarem parados à mercê de esperar, de não lerem, de não buscarem novos caminhos, novos percalços, eles não vão conseguir adotar isso aí. Por quê? Porque hoje os livros estão totalmente defasados. O que a gente tem de material bibliográfico hoje são os pronunciamentos conceituais. Então não tem apostila, não tem livro. Então a internet é a grande fonte. A grande fonte Não tenha dúvida disso. Pegar os pronunciamentos, ler, ver a fundamentação de algum autor que é de renome e sair divulgando isso. Mas não há um risco muito grande também de interpretação dessas normas? Até porque são muitas normas. São muitas normas, o risco realmente é grande. Por conta disso, quando os IFRS foram lançados, havia uma preocupação muito grande com relação à questão fiscal, de as empresas passarem a pagar mais imposto ou menos imposto. Se pagassem mais impostos, ia prejudicar a empresa, se pagasse menos, o fisco não ia aceitar. Então foi criado um mecanismo de separar as contabilidades societárias e contabilidade fiscal. Hoje já existe esse mecanismo, para que não haja efeito, consequências mais drásticas, vamos dizer assim, a princípio. Mas isso, na medida que as empresas passem a adotar, eu acredito que isso vai se tornando mais comum no nosso dia a dia. Quanto tempo, né? Porque todo dia uma demorado, nova fica complicado. Mas toda novidade é assim, independente